Muito bem, pessoal, continuando crimes contra a dignidade sexual, vamos ver agora então esse tão importante delito, artigo 218-C, que vai trazer pra gente a divulgação de cena de estupro de vulnerável, de sexo, de pornografia, é a divulgação das cenas. E trata-se de um delito novo, um crime que foi trazido com o advento da Lei 13.718 de 2018. Antes de setembro de 2018, não existia esse crime. Não existia esse delito. É a divulgação de cenas íntimas, divulgação de cenas de estupro, divulgação de cenas de estupro de vulnerável. Hoje em dia nós estamos num mundo completamente globalizado, tudo cai na internet, caiu na net, meu amigo, já era, um abraço. Então o que a lei está tentando fazer é incriminar a conduta daquelas pessoas que divulgam cenas íntimas, que divulgam cenas de estupro, divulgam cenas de estupro de vulnerável. É óbvio que isso daí não é um conteúdo sensível, é algo que não pode ser divulgado ao seu bel prazer. Então olha só o que diz a conduta do artigo 218-C. O nome em iuris do delito é divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar. Vocês veem aqui que de todas as maneiras quis o legislador se cercar. Todas as formas que alguém possa vir a divulgar, seja vendendo, expondo à venda, seja divulgando, disponibilizando, não importa a maneira. Até porque o legislador ele trouxe esses diversos verbos, mas ele vem e traz aqui uma fórmula genérica ainda. Ou divulgar por qualquer meio. Quem divulgar por qualquer meio, não importa como seja feita essa divulgação, inclusive por meio de comunicação de massa, ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática. Do que? Prática de estupro, prática do estupro de vulnerável, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Olha a pena, reclusão de 1 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Nós temos, portanto, um crime subsidiário e nós temos, portanto, um crime que admite a suspensão condicional do processo, é um crime de médio potencial ofensivo. Uma coisa importante a respeito do artigo 218-C é que não é relevante a forma como o agente obteve esse material. Não é relevante. Ele pode ter obtido esse material, essas fotografias, esses vídeos, de maneira lícita ou ilícita. Não importa como ele obteve. Quer ver uma situação de maneira ilícita? O agente presencia uma moça que caiu na rua de tão bêbada que ela estava. Ele pega essa moça, leva para a sua casa, a estupra e filma esse estupro que ele praticou. Em seguida, após filmar esse estupro que ele praticou, ele divulga as imagens. Veja, a obtenção desse material foi de uma maneira ilícita. Ele praticou um crime durante a filmagem. Claro que ele vai responder pelo estupro de vulnerável, ele não vai responder por estupro não. A moça aqui estava completamente embriagada, não podia oferecer qualquer capacidade de resistência. Ela não tinha qualquer capacidade de resistência. Portanto, ele vai responder por estupro de vulnerável em concurso material com o crime de divulgação de cena de estupro de vulnerável. Viu só? Ele obteve esse material de maneira completamente ilícita. Mas vamos supor aquele casal de namorados que se amam, tão apaixonados, e agora vão viajar e vão ficar 2 meses um longe do outro. Eles decidem fazer um vídeo íntimo deles praticando sexo, deles nus, cenas de nudez, de pornografia, para que eles possam, mesmo longe, lembrar um do outro. Muito bem. Durante esse tempo de distância, esses 2 meses de distância, o relacionamento esfria, essa moça acaba conhecendo um outro rapaz, se apaixonando por outro rapaz, fala para aquele cara lá, olha amigão, você é um cara gente boa, gosto de você, mas acabou o nosso namoro. O que aquele rapaz faz? Tá com raiva, tá sentido, tá magoado. Ele simplesmente pega aqueles vídeos que eles fizeram juntos, aquelas cenas, fotos que eles tiraram e passa a divulgar na internet. Ou envia para alguma pessoa, seja uma pessoa. Ele divulgou uma cena de nudez, uma cena de pornografia.
sem a autorização da vítima. Mas veja, a obtenção desse conteúdo, dessa filmagem, dessa foto, desse material audiovisual, ele obteve de maneira lícita. Foi consentida, foi consentida. Então não há que se falar aqui, há que se falar somente no crime de divulgação desse material, da cena de nudez, da cena de pornografia que ele veio a divulgar. Detalhe importante, o crime do artigo 218C, ele vai estar em algumas situações intimamente relacionado ao artigo 216B. 216B, que é o registro não autorizado da intimidade sexual. O registro não autorizado é aquela situação em que o agente filma, fotografa, reproduz de alguma maneira uma cena íntima da pessoa. Então, vamos supor que um casal, duas pessoas, um casal de namorados, esse namorado gosta da namorada, tá lá, eles estão praticando sexo, o que ele faz? Ele começa a filmar a sua própria namorada, sem que ela perceba. Ela não autorizou essa filmagem. Veja, ele não divulgou para ninguém, ele ainda não divulgou para ninguém, mas o simples fato dele filmar a prática do ato sexual dele com a sua namorada já vai configurar o crime de registro não autorizado da intimidade sexual. Bota aí na tela. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Então veja, eu tenho esse namorado que filmou a sua namorada sem a sua autorização. Ele incorreu no artigo 216B. Posteriormente, ele pega este material e divulga. Acabou o namoro, tá com raiva, ele divulga. Eu vou ter o artigo 218C. A questão aqui é a seguinte. Vamos supor que ele tenha feito isso no mesmo contexto fático, então. Ele tenha registrado, feito esse registro íntimo e posteriormente ele tenha divulgado. A questão aqui, a pergunta é a seguinte. Eu vou dizer que o artigo 216B, o registro não autorizado da intimidade sexual, restará absorvido pela divulgação dessas imagens ou não? Não, pessoal. Não. O agente vai responder em concurso material. Uma conduta foi fazer o registro sem autorização e ele vai responder por esse crime. Outra conduta foi ter divulgado este material e ele também vai responder por esse delito. Então ele responde pelo artigo 216B e responde pelo artigo 218C em concurso material. Muita atenção, porque são crimes novos. O artigo 216B, o registro não autorizado da intimidade sexual, é de dezembro de 2018. E a divulgação dessa cena de sexo, dessa cena de estupro de vulnerável, é de setembro de 2018. São crimes novos, são crimes que ainda o examinador não fez muitas questões a respeito. Essa é uma das minhas apostas. Ele dizer que o crime do registro restaria absorvido, o princípio da construção em relação à divulgação. Errado, tá bom? Os doutrinadores, todo mundo já chegou a essa conclusão, que uma conduta não vai se confundir com a outra. Então o agente que filma sua namorada, por exemplo, sem que ela soubesse, sem a sua autorização e posteriormente divulga, ele vai responder em concurso material pelo artigo 216B e pelo artigo 218C. Beleza, muito bem. Vamos voltar aqui então para o artigo 218C. Eu tenho cena de estupro que pode ser divulgada, estupro de vulnerável, tá? É sobre isso que eu quero falar agora, sobre o estupro de vulnerável. Não quero aqui não. Deixa eu pegar aqui um espaço. Diretor, cria uma tela para mim aí, por favor. Vai, cria uma tela aí, logo aqui depois. Vem aqui comigo, gente. Depois desse 218C, cria uma tela aí para eu poder fazer umas anotações aqui em relação ao sujeito passivo desse crime. Olha aqui. O diretor criou aí? Valeu. Olha só, eu tenho o sujeito, muito obrigado. Eu tenho o sujeito passivo. Tá bom? Para ficar bem claro aqui. O sujeito passivo do artigo 218C, que é essa divulgação, no que concerne a conduta de divulgação de estupro de vulnerável. Na divulgação de estupro de vulnerável, pessoal, muita atenção. Quando a lei fala em divulgação de estupro de vulnerável, não está falando do vulnerável menor de 14 anos. Não é possível que o agente pratique o artigo 218C
essa divulgação de um estupro de vulnerável se esse vulnerável for menor de 14 anos. Como assim, professor? Veja, o agente agora, ele tem uma cena, tá bom? Não foi ele que praticou estupro de vulnerável não, mas ele possui essa cena, possui essa imagem de um menor de 14 anos sendo estuprado, tá? E ele pega essa imagem e começa a divulgar, divulga na internet, manda nos seus contatos de WhatsApp, sai divulgando aí a torto e direito. Beleza. Ele pratica 218C, divulgação de cena de estupro de vulnerável? Não. Professor, mas esse menor de 14 anos é um vulnerável. É verdade, mas nós temos crimes específicos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Crimes mais graves, inclusive. Então, quando eu tenho aqui cena de estupro de vulnerável dentro do artigo 218C, nós estamos falando necessariamente do vulnerável que tem enfermidade ou doença mental e que não possua discernimento para a prática do ato, ou daquele vulnerável que não pode oferecer resistência por qualquer razão. Mas desde que sejam maiores de 18 anos. Ué, professor, quem tem entre 14 e 18 anos também não entra aí, não? Não, também não. Não vai entrar aí na divulgação de estupro de vulnerável, ainda que tenha sido vulnerável na situação concreta. Por quê? Porque também vai ter um crime lá no ECA. Beleza, pessoal? Então, saca essa distinção. Trouxe aqui para vocês, olha só, esse quadro para ficar um pouco mais claro. Se eu tenho uma vítima maior de idade que sofre divulgação de imagem numa cena de estupro, o agente responde artigo 218C. Se esse maior de idade, ele é vulnerável no caso concreto e vem a ser divulgada essa imagem desse estupro de vulnerável, o agente responde pelo artigo 218C. Se nós estamos falando de uma cena de sexo, nudez ou pornografia e é uma vítima maior de idade, artigo 218C. Mas quando eu tenho uma vítima menor de idade, e vítima menor de idade aqui vai ser tanto criança quanto adolescente, se alguém divulga uma cena de estupro de uma criança ou adolescente, vai cair na conduta do ECA. Se alguém divulga uma cena de estupro de vulnerável, sendo uma criança ou adolescente, vai cair na conduta do ECA. Se alguém divulga uma cena de sexo, nudez ou pornografia de uma criança ou adolescente, cai no ECA também. O estupro não pode ser criança, né, pessoal? Aqui a gente só teria a hipótese de um adolescente. Criança, em qualquer situação, sempre será vulnerável. O adolescente que pode ter o adolescente menor de 14 anos, o adolescente entre 14 e 18 anos. Olha aqui então as condutas do ECA que pode recair. A depender do caso, a gente não vai ler todas essas condutas, mas a depender da situação, vai recair no artigo 240, 241 ou 241A. Olha só o 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio. Cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Pena reclusão de 4 a 8 anos e multa. É um crime mais grave. É um crime mais grave. Olha o artigo 241 para efeito dos crimes previstos nessa lei, a expressão cena de sexo explícita ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Então, pessoal, muita atenção. Quando a lei, o artigo 218C fala de estupro de vulnerável, não está incluindo a divulgação de um estupro de vulnerável de menor de 14 anos. Por quê? Porque qualquer divulgação que seja de cena de sexo ou de cena de pornografia, nudez, de um menor de 18 anos, a conduta recai lá no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente. E olha aqui que interessante. Quando nós temos o artigo 218C, lá na pena reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. É um crime subsidiário. É um crime subsidiário. Quando eu trago aqui as condutas do ECA, todos eles, reclusão de 4 a 8 anos, reclusão de 4 a 8 anos, nesse caso, reclusão de 3 a 6 anos, serão condutas mais graves do que a divulgação de cena de estupro do artigo 218C.
Beleza, pessoal? Então, muita atenção aí neste detalhe, nessa diferenciação em relação à idade da vítima. Estamos diante de um crime que somente pode ser praticado mediante dolo. Se alguém sem querer acaba enviando uma mensagem, uma foto da namorada, do namorado, nu, fazendo cena de sexo, obviamente não vai incidir nesse crime. Aqui tem que haver o dolo, a intenção da divulgação, beleza? Não admite a modalidade culposa. Estamos diante de um tipo misto alternativo. Então, se na mesma conduta o agente, se no mesmo contexto fático, o agente oferece, troca, disponibiliza, transmite, enfim, pratica todos esses verbos, estará configurado somente um crime, um delito. Trata-se de um crime de ação penal pública incondicionado. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. É um crime comum. Sujeito passivo, qualquer pessoa, exceto menores de 18 anos, conforme já explicado. Beleza? Muito bem. Pergunta aqui para vocês. João recebe uma imagem enviada por José. Deixa praticando atos sexuais com sua namorada, sem que ela tenha autorizado. João armazena a imagem para olhar mais vezes. João pratica algum crime? Vem comigo. José praticou sexo com a sua namorada, tirou fotos, fez imagens e enviou para o João, que é um amigo dele. O João pega essas imagens, recebe essas imagens, olha essas imagens e armazena, deixa ali no celular dele. Por quê? Porque para que ele possa assistir outras vezes, quantas vezes ele quiser. Nesse caso, o João, que armazenou as imagens dessa cena de sexo divulgada por José, a ele será imputado algum crime? Não. Desde que a namorada seja maior de idade. Olha aqui. Não. João pratica algum crime? Não. Trata-se de fato atípico. A menos que João tenha induzido, instigado, auxiliado José a divulgar as imagens. Claro, né? Porque aí vai ser considerado partícipe. Beleza. E se a namorada de José for menor de idade? Se ela for uma criança ou um adolescente? Aí haverá um crime específico do ECA também, artigo 241b, adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Pessoal, então essas são as condutas da divulgação de cena de estupro de vulnerável, cena de sexo, de nudez, de pornografia. Esse crime aqui, ele é muito conhecido como revenge porn, tá bom? É isso mesmo, o nome é em inglês mesmo, deixa eu botar aqui para vocês. Deixa eu botar aqui que tem espaço. Revenge porn, que é uma expressão lá dos Estados Unidos, que é exatamente essa vingança pornográfica. Geralmente se dá naquela situação em que há um término de um relacionamento e o indivíduo tendo esse material de cenas de sexo, de cenas de pornografia, vem a divulgar após o término do relacionamento, porque se sente humilhado, e aí quer humilhar outra pessoa, porque ele quer praticar algum tipo de constrangimento para essa outra pessoa. Então esse é o revenge porn, tá bom? Como é chamado nos Estados Unidos, e essa expressão está sendo importada para o Brasil também. Então qualquer dia desse pode cair dentro de uma prova aí a expressão revenge porn, por isso que eu trouxe aí para que vocês tenham conhecimento, beleza? Mas não é somente nesse contexto que pode acontecer esse crime não, do artigo 218C, pessoal. Pode acontecer, como a gente viu, em situações de estupro de vulnerável, em situações de estupro. Pode acontecer, por exemplo, de um vizinho. O vizinho levanta um drone lá para filmar as casas, de repente ele encontra uma mulher tomando banho na piscina sem a parte de cima, né, fazendo topless. Ele pega essas imagens e divulga essas imagens. Ele vai praticar, inclusive, um registro não autorizado da intimidade sexual e ele vai responder também aí pela divulgação, beleza? Muito bem, vamos fazer aqui algumas questões. Essas questões são até mais relacionadas ao crime do 218B, que é o favorecimento de prostituição ou exploração sexual, porque esse crime de divulgação, 218C, querendo ou não, ele é um crime muito novo.
Ele é um crime aí recente, então não tem muitas questões ainda, beleza? Vai começar a ter em breve e é por isso que a gente tem que estar preparado. Mas então vamos fazer aqui essas questões. Olha só, de escrivão da Polícia Civil de Pernambuco. Em relação aos crimes contra a dignidade sexual e contra a família, assinale a opção correta. Situação hipotética. Mário, aliciador de garotas de programa, induziu Bruna, de 15 anos de idade, a manter relações sexuais com várias pessoas. Calma aí, eu perdi aqui, pessoal. Tá, Mário, aliciador de garotas de programa, induziu Bruna, de 15 anos de idade, a manter relações sexuais com várias pessoas, com a promessa de uma vida luxuosa. Bruna decidiu não se prostituir e voltou a estudar. Assertiva. Nessa situação é atípica a conduta de Mário. Pessoal, claro que está errado aqui. Ele vai responder pelo favorecimento ou outra forma de favorecimento de prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Qual que é o detalhe? A doutrina diverge se nesse caso ele responderia pela modalidade tentada ou pela modalidade consumada, porque ele de fato induziu, ele praticou a conduta de induzir, mas a vítima não caiu no papo, a vítima acabou não se prostituindo. E aí nesse caso é consumado ou tentado, uma parte da doutrina vai entender que basta o induzimento, independentemente da vítima se tornar prostituta. Outra doutrina vai dizer, não, é necessário que haja inclusive prática de atos sexuais praticados por essa vítima para que o crime esteja consumado. Beleza? Mas a questão não quis saber disso. Ela simplesmente quis dizer, olha, é atípica a conduta de Mário? Errado. É típica. Ele vai responder aí pelo favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, ainda que na modalidade tentada ou consumada. Letra B, situação hipotética. Em uma boate, João, segurança do local, sorrateiramente colocou entorpecente na bebida de Maria, o que a levou a perder os sentidos. Aproveitando-se da situação, João levou Maria até seu veículo, onde praticou sexo com ela, sem qualquer resistência, dada a condição da vítima. Assertiva. Nessa situação, João responderá pelo crime de violação sexual mediante fraude. Errado, né, galera? Claro que não vai ser violação sexual mediante fraude. Nós estamos diante aqui de um estupro de vulnerável. Letra C. Indivíduo que mantiver conjunção carnal com menor de 15 anos de idade responderá pelo crime de estupro de vulnerável, ainda que tenha cometido o ato sem o emprego de violência e com o consentimento da menor? Errado, nós estamos aqui diante de um fato atípico, né? Não tem nenhuma incriminação em relação a um agente imputável manter relações sexuais consentidas com uma maior de 14 anos. Não configura estupro de vulnerável, tem que ser menor de 14 anos para configurar o estupro de vulnerável. Letra D. No caso de crime de violação sexual mediante fraude, o fato de o ofensor ser o filho mais velho do tio da vítima, quem que é o filho mais velho do tio da vítima? É o primo, né, galera? É o primo. Fará incidir a causa especial de aumento de pena por exercer relação de autoridade sobre a vítima, de acordo com o Código Penal. Nós vamos ver lá no artigo 226... que o aumento da pena não alcança o primo, alcança até o tio, tá? Mas o primo não será alcançado, portanto errado. E letra E, considere que em uma casa de prostituição uma garota de 17 anos de idade tenha sido explorada sexualmente. Nesse caso, o cliente que praticar conjunção carnal com essa garota responderá pelo crime de favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável. Certo ou errado? Absolutamente correto. Lembra? Se ele pratica atos sexuais com um maior de 14, menor de 18 anos, é o caso aqui da questão que a moça tem 17 anos de idade, responde pelo favorecimento da prostituição naquela forma específica do parágrafo 1º, artigo 218b, parágrafo 1º. Muito bem, vamos voltar aqui para o artigo, depois de fazer essa questão, vamos voltar para o artigo 218C, que é a divulgação de cena de estupro, que ainda nós não acabamos. Vamos ver agora então os parágrafos da divulgação de cena de estupro. Olha aqui. Nós temos o parágrafo 1º que vai trazer a seguinte conduta. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, ou com o fim de vingança ou humilhação. Tá aqui, olha. Lembra que eu falei com vocês? O revenge porn? É isso aqui, olha. É essa conduta do parágrafo 1º, tá bom? A gente vai ter aí um aumento de pena de 1/3
a 2/3, nesse caso aí, se tiver havido uma relação íntima de afeto com a vítima ou com fins de vingança ou humilhação. Muita atenção nesse parágrafo primeiro, tá? Porque a conduta mais comum de acontecer é exatamente o parágrafo primeiro. Então, eu acredito que na hora que esse crime, esse tipo penal começar a ser cobrado nas provas, o examinador ele vai dar uma atenção muito especial a esse parágrafo primeiro. Então, há um aumento de pena de 1/3 a 2/3 quando tiver havido essa relação íntima de afeto ou mesmo na constância dessa relação íntima de afeto entre o agente e a vítima, ou quando houver a intenção de humilhação ou vingança, beleza? Muito bem, são essas condutas do parágrafo primeiro. E o parágrafo segundo tem uma exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Tá? Caso seja maior de 18 anos. É normal, se você pegar aí um livro de pediatras, né, tratando de doenças, sapinho, herpes que pode dar em criança, eventualmente vai ter uma foto de uma das partes íntimas de um rapaz, de uma criança, né, de um menino, de uma menina. Isso daí é normal, faz parte desse conhecimento compartilhado da ciência. Não vai incidir esse delito, obviamente. Então, o parágrafo segundo ele traz uma causa excludente específica de ilicitude, tá bom? Também diz o seguinte, olha, essa criança, esse menor de idade que eventualmente tiver essa imagem divulgada não pode ser identificado, né? Então tem que tampar o rosto, tem que botar alguma forma para que não seja identificada essa criança. E se por acaso nós tivermos uma divulgação de um maior de idade, né, de cenas íntimas de um maior de idade, tem que haver uma autorização expressa, beleza? Revistas pornográficas, sites pornográficos, desde que haja uma previsão expressa, uma autorização expressa da pessoa, não há problema algum em fazer essa divulgação, tá? Então, tá aqui, tem que haver essa ressalva para que esteja dentro dessa excludente de ilicitude. Beleza, pessoal? Então, muita atenção nesses parágrafos primeiro e parágrafo segundo, que vão ser bem relevantes dentro do artigo 218C. Vem comigo, vamos voltar a fazer aqui mais algumas questões? Então vamos lá, tem mais duas questões aqui para a gente fazer. Constitui crime contra a dignidade sexual praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, sem violência ou grave ameaça, com alguém não deficiente mental ou enfermo. Então a questão ela quer saber quando que vai constituir crime contra a dignidade sexual praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, desde que não haja violência, não haja grave ameaça e com alguém que não seja deficiente mental ou enfermo. Em que situações haverá um crime contra a dignidade sexual? Letra A. Com pessoa menor de 18 anos e maior de 16 anos. Veja, se esse menor de 18 anos, maior de 16 anos, ele não é vulnerável, não há violência, há consentimento, não há que se falar em crime, né, galera? Então, tranquilo aqui, letra A está errada. Letra B. Menor de 18 anos e maior de 14 anos em situação de prostituição. Opa, aqui tem. Aqui é crime. Então, praticar ato libidinoso, não teve violência, não teve grave ameaça, não é deficiente mental ou enfermo. Mas você praticar atos sexuais com menor de 18 anos e maior de 14 anos em situação de prostituição, aí sim vai configurar lá o artigo 218B. Beleza? Nosso gabarito é exatamente letra B. Vamos ver as demais? Menor de 21 anos e maior de 14 anos em situação de prostituição. O menor de 14 anos até seria, mas o maior de 21 anos não é. Então, se por acaso, isso aqui é importante, a gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas, mas o cliente que se utiliza dos serviços de uma pessoa que é prostituta, prostituto, não há que se falar em crime algum, desde que essa pessoa, esse prostituto, essa prostituta, tenha mais de 18 anos. Não há crime algum. Não há crime, tá bom? É a situação aqui, a questão fala de um menor de 21 anos, ou seja, entre 18 e 21 anos, não há que se falar em crime. Letra D, em situação de prostituição, independentemente da idade. Errado, acabei de falar, se for maior de 18 anos, não há crime. E letra E, menor de 16 e maior de 14 anos, também não há crime. Se é uma relação consentida, não há violência, não há grave ameaça, não é um deficiente mental ou enfermo, portanto, letra B, tranquilo aí, é o nosso gabarito. Mais uma.
no crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável. Letra A. Punível quem praticar conjunção carnal com alguém menor de 18 e maior de 12 anos em situação de prostituição. Errado, né, pessoal? Tem que ser menor de 18 e maior de 14. Então, a questão fala, punível quem praticar conjunção carnal com alguém menor de 18 e maior de 12 anos em situação de prostituição? Não. Vai ser menor de 14 anos. Porque se for maior de 14 anos, se for menor de 14 anos, a gente já vai ter aí o crime de estupro de vulnerável e não o crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, tá bom? Letra B. Punível o proprietário do local em que se verifiquem as práticas, ainda que delas não tenha conhecimento. Vem comigo, nós falamos. É punível o proprietário, o gerente, aquela pessoa que toma conta do local onde há prostituição infantil? Sim, mas ele tem que ter conhecimento do fato, tá bom? Tranquilo. Se ele não tem conhecimento do fato, aí ele não pode ser imputado do crime. O direito penal não adota a responsabilidade objetiva. Tranquilo? Falamos sobre isso. Bem fácil aí, nenhuma dificuldade. Letra C. O sujeito passivo só pode ser pessoa menor de 18 anos. Cuidado, tá? Porque você lê favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, de criança, de adolescente, porque aí o nome em iuris do crime vai trazer também a criança e o adolescente. Aí você já pensa, poxa, tem que ser menor de 18 anos. Não, a gente tem o vulnerável. Esse vulnerável pode ser vítima de favorecimento de prostituição desde que ele seja vulnerável, ainda que ele seja maior de 18 anos. Vamos supor que tenha aí uma enfermidade, uma doença mental e não possua discernimento para a prática do ato sexual, beleza? Portanto, errado. Pode ter sim sujeito passivo sendo maior de 18 anos. Letra D. A pena é aumentada de 1/3 se praticada com o fim de obter vantagem econômica. Cuidado, quando tem vantagem econômica, não haverá aumento da pena de 1/3. Nós vamos ter a imposição de multa. Não é isso? E letra E. Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Certíssimo, artigo 218b, parágrafo 3º do Código Penal, letra E, é o nosso gabarito. Muito bem, pessoal, com isso finalizamos aqui mais uma parte aí, mais um capítulo dos nossos crimes contra a dignidade sexual. Até a próxima aula, na nossa continuação. Abraço!